O resto como é que Luiz Henrique tinha nada disso. Só 700 mil pessoas morreram e nada mais, né? O Luiz Henrique, na realidade morreram muitas pessoas, né? Lamentavelmente a gente tem que entender que morreram sim muitas pessoas na época da Covid. E tá aí uma coisa que ninguém podia fazer nada, porque quem podia fazer alguma coisa para salvar as pessoas, em primeiro lugar, ser primeiramente Deus, e, na realidade, assim, tudo acontece com a permissão de Deus. Segundo, os médicos, que é quem for estudar para isso, e na realidade até médicos morreram no começo, morreram muitos médicos, muitos enfermeiros no mundo todo, não foi só no Brasil. E ele não podia fazer muita coisa, porque, como se diz, nem ele nem ninguém, qualquer pessoa que estivesse no lugar de uma autoridade, de tomar a decisão final de fazer alguma coisa, sem ter uma garantia da própria Anvisa, como foi o caso na época de tomar os primeiros remédios, que a própria Anvisa, que é um órgão que regulamenta toda a medicação, não queriam se responsabilizar, entendeu? Mas as pessoas não morreram por conta disso, as pessoas morreram por causa das complicações. Não vem distorcer uma coisa é uma coisa. E no caso, quando você tem o poder na sua mão, que você pode fazer algo para você salvar vidas, e você não pode, não faz. Quantas pessoas morreram no Brasil inteiro por conta de não ter hospitais para fazer tratamento? Porque o jumento de 9 dedos, ao invés de construir hospital, na época ele construiu não sei quantos estádios de futebol, que até hoje esses estádios de futebol ainda estão inacabados, que foram bilhões e bilhões de dinheiro jogado fora. O que ele falou? Ele falou o quê? Que hospital não traria bons resultados de negócio de economia para o Brasil. E já os estádios de futebol, sim. Então, por que esses mesmos hospitais, quando as pessoas precisaram ser internadas na época do Covid, esses hospitais nem acabaram, esses estádios de futebol nem tinham condições de receber, de montar uma tenda dentro desses hospitais para poder atender a população. Sabe por quê? Porque eles não acabaram as obras. Foram bilhões e bilhões de dinheiro que, se tivesse aplicado na saúde na época da Copa, mas isso ninguém vê, que se esse dinheiro que fizeram o estádio de futebol tivesse feito estrutura na saúde no Brasil, eu tenho certeza que com certeza teríamos salvado mais pessoas na época da Covid. E aí, de quem foi a culpa de não ter hospitais prontos? Porque ficaram 16 anos, tiveram tempo de sobra para poder fazer os melhores hospitais do mundo, porque dinheiro tinha. Quem foi o culpado? Era Bolsonaro, que estava lá 16 anos atrás desviando bilhões da Petrobras, dos Correios, de outras estatais, e quebrando o Brasil e desviando dinheiro para outros países? Não foi, não. É isso mesmo. Então você lembrava disso? Você não se lembrava disso, ô Luiz Henrique? Então eu faço questão de te lembrar. Não só a você ou qualquer um outro que vier me questionar aqui na minha rede social. Entenderam? Entenderam por que a gente não tem estrutura hospitalar para poder suportar uma pandemia ou qualquer outro vírus que seja que venha aparecer no mundo? Que a doença não é culpa de ninguém. Agora, doença não é uma coisa que a gente pode culpar ninguém por conta de uma doença, por causa de um surto, de uma virose. Agora, desvio de caráter, a gente pode apontar o dedo, apontar e apontar, gostando vocês ou não. Quem gastou os bilhões construindo porcaria de estádio de futebol foi o seu 9 dedos, entendeu? Que desviou bilhões, e até hoje esses estádios ainda não foram terminados. Sabe por quê? Porque as empreiteiras que pegaram as obras simplesmente abriram falência para poder devolver a quem interessava seus bilhões, entendeu? Bolsonaro não gastou dinheiro construindo hospital não, estádio de futebol não, entendeu? Ele não fez nenhum estádio de futebol, então não venham culpar ele. As pessoas morreram porque tiveram complicações, e algumas pessoas com certeza não tiveram o atendimento necessário, mas a culpa não foi só dele não, entendeu? A culpa foi de governo anterior, 16 anos, você tem noção, 16 anos, dá para você fazer muita coisa. Porque se tem uma coisa que a gente tem no Brasil, é caixa para fazer qualquer coisa em benefício da população.